I just want to start this by saying that it is not the last day of the COP, but it is the last day where you will be seeing live updates from the COP30 as most of us are returning home. We want to thank you, our loyal audience members, and everyone who's been following along this journey for accompanying us as we have come here and tried to provide and amplify what the COP30 is, how it works, and who is present here demanding justice for our common home. And as we bring our time together daily to a close, I just want to highlight the work of those behind the scenes, especially my colleagues from Radio Mari Servir, who have been working tirelessly throughout the entire 2 weeks of COP to bring to you the local voices at every single zone, not just the blue zone, not just the green zone, but the Tapiri Ecumenico, the Summit of the Peoples, and also the green zone. So, without further ado, I'm going to pass it on to them. And I hope that you will stay tuned because COP is just a small moment. COP is not the end. There is a special need for us to continue now more than ever. Primeiro, é uma alegria muito grande poder falar Eco Jesuítes e falar sobre justiça climática de modo geral. A Rádio Amar e Servir, a Companhia de Jesus no Brasil, a Companhia de Jesus no mundo, tem feito um processo muito bonito que, claro, herdamos de Santo Inácio de Loyola, que é estarmos nas periferias. E falar de justiça climática é falar de periferia, falar e atuar num processo comunicativo hoje é também falar de periferias. Bom, a COP, sem sombra de dúvidas, foi uma experiência desafiadora, mas enriquecedora. É muito gratificante você ver diferentes pessoas do mundo inteiro falando de um tema, mas de formas distintas, de formas diferentes. E ainda mais gratificante poder estar acompanhando a delegação jesuíta, ver que a igreja se importa com a casa comum, e isso vale para todos nós, né? Veja, eu penso que ter a COP no Brasil é de certo modo significativo, principalmente na Amazônia, né? Eu venho de um lugar amazônida, venho de Manaus, né, do povo ribeirinho, e lá a gente tem o costume de seguir o ciclo das águas, o ciclo da natureza em si, e eu acho que hoje o mundo pôde entender um pouco melhor sobre esse ciclo das águas, sobre esse ciclo da natureza, e até mesmo na pele, no calor que estamos passando aqui, nas fortes chuvas. E veja, a mudança acontece não só dentro dos espaços de negociação. Eu acho que todos nós, como sociedade, você em casa, aqui, a gente pode aprender com esse momento. Como? Desde o lixo que você separa de forma adequada, desde, por exemplo, você ter cuidado com a água, não consumir em excesso, pensar no outro também, pensar não só em você, pensar que o futuro depende disso, e bastam atitudes simples, mas que são muito significativas. Então, sem sombra de dúvidas, eu saio contente com o network também que tive aqui, né, de poder conversar com gente de várias partes do mundo, e do mesmo modo que eles estão encantados com a Amazônia, a gente se encanta com o que se fala, por exemplo, sobre a Antártida, sobre, né, os polos, sobre a África, enfim. Então, essa troca também é muito significativa e nos faz pensar que mesmo no mundo estamos num mundo muito grande, né? Tudo é tão vasto, mas estamos morando no mesmo lugar, né? Então, o cuidado com a casa comum se faz mais necessário do que nunca. A COP foi uma grande surpresa e prazer a gente receber a COP aqui em Belém. Assim. Acho que todos que puderam passar por aqui viram e sentiram o quanto receptivos somos, assim, e o quanto tentamos apresentar o máximo de coisas boas aqui na cidade, né? Então ela foi vivida não somente nessas áreas de negociações, mas também pela cidade inteira. Temos espaços mostrando a nossa cultura, a nossa culinária. Acho que isso foi muito importante. Agora, o que esperar posterior à COP? Acredito que isso ajudou nas grandes mobilizações também. A gente teve a Marcha da Cúpula dos Povos, por exemplo, que foi uma marcha grande,
muito pacífica, mas muito bonita, e acho que isso mostra a voz da população da Amazônia e também de outros territórios. Mas a gente espera que esse senso de responsabilidade que se mostrou durante essas semanas de evento, ele permaneça, mas do lado daqui a gente vai continuar articulando essas juventudes, protegendo os nossos territórios como a gente sempre fez antes da COP, durante, vamos continuar fazendo, continuar protegendo essa casa comum, mas é necessário que a gente continue essa articulação, continue pressionando por políticas públicas que de fato vá garantir a justiça climática para todos e, sobretudo, continuando escutando essas pessoas que estão na base e que estão nos territórios. Porque nada adianta a gente sentar nas mesas de reuniões e decidir por um futuro dentro das salas e dos ar-condicionados, se não ligamos ou não escutamos quem está na base sofrendo de fato o que essa crise climática vem causando. Então a minha expectativa é que, enquanto juventude, continuemos organizados, defendendo os nossos territórios, quilombolas, ribeirinhos, as comunidades tradicionais, mas também que continuemos sendo ponte nessa comunicação para que a Amazônia consiga ecoar cada vez mais longe a sua beleza, como todos puderam acompanhar, mas também requerer aquilo que as políticas públicas precisam de fato fazer para manter o nosso território agradável e com um clima mais agradável para todos. Que de mensagem para a juventude diretamente é que possamos seguir acreditando que nós podemos e que nós podemos fazer agora, não mais lá na frente. E acho que essa crise que a gente vive, climática, justiça socioambiental, ela precisa de uma ação imediata. Então, mostramos a força, que continuemos mostrando a força dessa organização que a juventude tem e que a gente pode sim sonhar e ter esperança. Nada está acabado, esse discurso de que é o fim do mundo, não. Vamos continuar sempre nos organizando para fazer melhor, tendo muita consciência, muita responsabilidade e que todas as nossas ações, elas importam, por mais que possamos achar que seja pequeno diante da grandiosidade que se tem, mas se cada um conseguir continuar fazendo um pouquinho e se articulando e escutando a juventude que tem muito a dizer, as soluções, elas não precisam vir de fora. As soluções, elas estão aqui dentro do território. E muitas soluções são apresentadas por essa juventude, da Amazônia, do Sul Global. Então, se a gente continuar se articulando, se escutando e comungando e tendo esperança uns com os outros, a gente consegue chegar mais longe e requerendo sempre os nossos direitos. Porque não estamos aqui a pedir nada a ninguém, mas sim querer o nosso direito, desse cuidado com a casa comum e desse cuidado dos seres humanos que fazem parte dessa casa comum e que também somos parte desse grande território que estamos aqui querendo que seja cada vez mais cuidado.